Banco do Brasil. Nesse vídeo a gente vai resolver questões de provas anteriores, adivinha você, do Banco do Brasil. E para poder pegar essa folha, só na descrição. Vamos lá. Número 1. Um professor elaborou 10 questões diferentes para uma prova, das quais 2 são fáceis, 5 são de dificuldade média e 3 são difíceis. No momento, o professor está na fase de montagem da prova. A montagem da prova é a ordem segundo a qual as questões serão apresentadas. O professor estabeleceu o seguinte critério de distribuição das dificuldades das questões para ser seguido na montagem da prova. Então, o critério está aqui, né? Temos aí questão 1 até 10 e as dificuldades. Ó. Dá para perceber que as questões 1 e 2 são fáceis, de 3 até 7 são dificuldade média e 8, 9 e 10, as 3 últimas são as difíceis. Né? Vamos continuar a leitura do texto. Diz o seguinte, ó, de quantas formas diferentes o professor pode montar a prova seguindo o critério estabelecido, e temos as alternativas. Olha só, a questão fala pra gente o quê? São 10 questões, certo? E diz aí ó, que dessas 10 temos 2 fáceis, 5 médias e 3 difíceis para poder montar uma prova. E dá aqui a montagem da prova. Diz que as 2 primeiras são fáceis, da terceira até a sétima médias, a oitava, a nona e a décima são as difíceis. E aí pergunta lá no finalzão, ó, de quantas formas diferentes o professor pode montar a prova seguindo esse critério aqui que eu acabei de falar, né? Pensa comigo, olha só. Se quer a quantidade de formas diferentes, vamos pensar em quantas possibilidades a gente tem para cada questão aqui. Para a primeira questão, que é fácil, lembra, eu tenho 2 fáceis para poder usar, né, nessa prova. Para a primeira questão, que é fácil, quantas possibilidades eu tenho para colocar uma questão fácil aqui? 2. Se eu tenho 2 questões fáceis, para a primeira questão, 2 possibilidades de questão fácil. Então, ó, vou colocar aqui do lado, 2. Para a segunda questão, eu tinha 2 possibilidades. Uma já veio aqui para a primeira. Para a segunda questão, então, me restou uma possibilidade. Tranquilo? Agora, começam as questões médias, da terceira até a sétima. Eu tenho um total de 5 questões médias. Então, para escolher uma questão média aqui, para a primeira questão média, eu tenho 5 possibilidades de escolha. Coloquei uma das 5 aqui já, ó, na questão 3. Para a questão 4, eu vou ter 4 possibilidades de escolha. Por quê? Porque eu tinha 5, mais uma já ficou aqui. Acho que já deu para pegar, então, qual é a lógica da questão, né? Então, para a próxima questão média, ó, 3 possibilidades. Para a próxima, 2. Para a próxima, 1. E aí, vai restar uma mesmo, né? Para as difíceis, adivinha? A mesma coisa, filhão. Se são 3 difíceis aí possíveis, para a primeira difícil, 3 possibilidades. Para a segunda, 2 e para a última, apenas uma mesmo. Como ó, a prova vai ter a primeira questão e a segunda e a terceira e etc, etc, até a 10ª questão, a gente vai multiplicar todos esses valores aqui, todas essas possibilidades para cada questão. Quando é E implícito, que é o caso, a gente multiplica explícito também, tá? E quando for ou implícito ou explícito, a gente soma. E como é que a gente faz essa multiplicação aí? Do jeito que você quiser, pode fazer na ordem, tanto faz. Eu acho mais interessante fazer assim, ó. Se eu tenho um 5 e um 4 aqui, ó, é mais fácil eu encontrar um 20 aqui, sim ou não? 2 vezes 20, ó, 40. Ó, 3 vezes 2, 3 vezes 2. Dá 6. E 6. O 1 eu estou desconsiderando, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é sempre aquela coisa. Então, 6 vezes 6 vezes 40, ó, 6 vezes 6, 36. Então, essa multiplicação toda aqui ó, vai se resumir a 40 vezes 36, que é o quê? Termina em 0 e antes do 0 é 4 vezes 36. 4 vezes 6 é 24, sobe 2. 4 vezes 3, 12, com 2 que subiu, 14, né? 1440. Tá lá o quê? A letra D. Vamos para a próxima. Questão de número 2 diz o seguinte: um capital foi aplicado a juros simples, a taxa anual de 36%. Para que seja possível resgatar-se o quádruplo da quantia aplicada, esse capital deverá ficar aplicado por um período mínimo de... Bom, a questão já diz aí sobre o que ela é, né? Ela é sobre juros simples. Então, preciso saber a fórmula de juros simples. Qual é a fórmula de juros simples? Vamos lá. J é igual a CIT sobre
100. C vezes I vezes T. O que é o J aqui? Os juros que serão gerados pelo capital, que é o C. O I é a taxa, que a questão fala pra gente, e o T é justamente o tempo, né? O tempo que esse capital aqui ficou aplicado. E o 100 é porque a taxa é percentual, então já coloco o 100 dividindo. É interessante, para fazer questão de juros, seja simples ou composto, fazer uma colinha aqui do lado para não se embananar. Então olha só, vou colocar uma colinha aqui, ó, M, J, C, I e T. Pô, Felipe, que M é esse? Não tem M nenhum aqui. Calma, filhão, a gente já vai chegar lá. Relaxa, olha só. Um capital foi aplicado a juros simples. Ele não diz de quanto é esse capital. Tudo bem, vamos continuar. A taxa anual de 36%. Então, ó, taxa já foi dada, 36% ao ano. Então, ó, I, vou substituir por 36% ao ano. Show? Para que seja possível resgatar-se o quádruplo da quantia aplicada, o capital, então, eu não sei de quanto é, mas eu sei o quê? Que o resgate desse valor tem que ser o quê? O quádruplo do que foi aplicado, o quádruplo do capital. Pensa comigo. Vamos pensar de forma fácil, tá? Se eu aplicar, então, R$100 aqui, se eu aplicar um capital de R$100 e investir lá R$100, eu preciso resgatar o quê? O quádruplo de 100, que é 400. E o que a gente resgata quando a gente pega lá o que foi gerado lá, o capital e o juro? Exatamente o montante. O montante é o quê? O montante é a soma daquele capital que foi investido com os juros que esse capital aí geraram. Então, montante é justamente o que tem que ser o quádruplo da aplicação. 100, 400, né? O quádruplo. Aí pensa comigo. Se o montante é capital mais juros, e o montante é 400 e o capital é 100, os juros tem que ser de R$300. Fácil, né? De entender isso aí. Depois, vamos lá. Esse capital deverá ficar aplicado por um período mínimo de justamente o tempo, que é o que eu vou descobrir. Falou? Agora é só substituir tudo na fórmula, filhão, porque a colinha já está feita, não tem mais como errar isso aí. Juros, R$300, né? Capital, 100. Ah, Felipe, se eu botasse 200 aqui, ia ter problema? Claro que não, desde que você quadruplicasse o 200 aqui no montante. Aí ficaria 200, 800, 600, mas dá no mesmo. Tem só que seguir esse quádruplo aqui que a questão fala. E o I, 36 sobre 100, 36%, vezes o T, que é o tempo. Como a taxa é anual, o tempo sairá em anos, falou? E não em dias nem em meses. Ó, continha, né? 100 dividido por 100, ó, dá 1. Fiquei com 300, que é igual a 36 vezes T. O 36 pode passar para cá dividindo o 300, né? Para isolar o T. Se pode dividir o 300, eu posso simplificar 336 por algum valor. Por exemplo, por 3. Por 3, ó, dá 100 e 12. Então a gente fica aí com 100, que é igual a 12 vezes T. Vou passar o 12 agora dividindo. 100 sobre 12, que é igual a T. E ainda posso simplificar de novo, por 4, que dá 25, e por 4, que dá 3. Terminamos aí, ó, com T é igual a 25 sobre 3, o quê? Anos, sim ou não? Pô, Felipe, mas aí deu alguma coisa errada. Por quê? Porque não tem isso em nenhuma alternativa. Calma, filho, olha só. 25 não é divisível por 3, concorda? Pega um número antes de 25 que seja divisível por 3. Por exemplo, o 24. Vê se eu não posso escrever, ó, 25 sobre 3 da seguinte forma, ó. 24 sobre 3 mais 1 sobre 3. Posso sim ou não? Ó, 24 mais 1, 25. E o 3 aqui no denominador só repete, então dá no mesmo. Por que é interessante de fazer isso aí? Porque 24 dividido por 3 é 8, exatamente 8. E como o tempo está em anos, são 8 anos. E esse 1/3 aqui, ó, é 1/3 de um ano. 1/3 de um ano, como um ano tem 12 meses, 12 dividido por 3, 4 meses. Olha lá, ó. Acabou a questão. 8 anos e 4 meses, na letra B. Falou? Próxima questão. Questão de número 3. Show. Vamos lá. A questão diz assim, ó. Em certo concurso, a pontuação de cada candidato é obtida da seguinte forma.
Por cada acerto, o candidato recebe 3 pontos e, por cada erro, perde 1 ponto. Os candidatos A e B fizeram a mesma prova, porém A acertou 5 questões a mais do que B. Qual foi a diferença entre as pontuações obtidas pelos dois candidatos? Tem algumas formas de resolver essa questão aí. Uma delas é pensar no seguinte, olha só, a questão fala o quê? Teve um concurso lá e diz que por cada acerto, um candidato recebe 3 pontos, por cada erro recebe menos 1 ponto. Ou seria mesmo que dizer que perde 1 ponto, certo? Só que a questão não fala quantas questões teve nesse concurso. Então a gente pode supor, só para ficar mais fácil, que o concurso teve, sei lá, 10 questões, certo? E aí, ó, o candidato A, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, o candidato A resolveu lá as 10 questões e o candidato B também resolveu lá as 10 questões, falou? Só que a questão fala, os candidatos A e B fizeram a mesma prova, porém A acertou 5 questões a mais do que B. Ah, Felipe, então o A acertou 5 questões das 10? Não sei, filho, ele pode ter acertado meio que um número até diferente disso, desde que a quantidade de acertos de A seja 5 maior do que a quantidade de acertos de B. Então a gente pode colocar um valor que atenda a isso aí. Por exemplo, olha só, deixa eu botar, por exemplo, acertos, assim, e erros. A mesma coisa aqui embaixo para o B, acertos e erros. Digamos aí que o A tenha acertado, sei lá, 8 questões, certo? Se o A acertou 8 de 10, ele errou 2, não é isso? Fácil. Então, olha só, A acertou 5 questões a mais que B. Se o A acertou 8, 5 menos, aqui diminuindo de 8, né? O B tem que ter acertado quantas, então? Tem que ter acertado 3 questões, não é isso? E aí, como são 10 questões, o B acerta 3 e erra 7. A questão fala pra gente, ó, cada acerto, 3 pontos. Cada erro, menos 1 ponto, perde 1 ponto. Então, ó, se o A acertou 8, 8 vezes 3. 24. Se errou 2, 2 vezes menos 1, sim ou não? Vai perder aí 2 pontos. Menos 2. Então a pontuação do A foi o quê? 24 menos 2. 22. Tranquilo, né? E o B, mesmo raciocínio. Acertos vezes 3, 9 pontos dos acertos. E erros vezes menos 1. Ó. Então, a pontuação do B, ó, 9 menos 7 é quem? 2. O que a questão quer? Qual a diferença, ou seja, uma coisa menos a outra, entre as pontuações obtidas pelos dois candidatos? Bom, o A obteve 22, o B, 2. A diferença entre um e outro aqui, pegando do maior para o menor, no caso, né, é 20, porque todas as alternativas estão positivas. Então, 20 lá na letra E. Show? Questão de número 4 diz o seguinte, olha só, vamos ler. Uma moeda não tendenciosa é lançada até que sejam obtidos 2 resultados consecutivos iguais. Qual a probabilidade de a moeda ser lançada exatamente 3 vezes? A questão é curtinha, mas pode embaralhar legal. Vamos com calma. Diz aí, ó, uma moeda não tendenciosa. Uma moeda, ela tem 2 lados, concorda comigo? Um lado é o lado da cara e outro é o lado da coroa. Beleza, fica com isso na cabeça. Essa moeda aí ela é lançada, ó, até que sejam obtidos 2 resultados consecutivos iguais. Ou seja, precisa da cara e depois cara. Ou coroa e depois coroa. Consecutivamente, um depois do outro. Falou? Qual a probabilidade de a moeda ser lançada exatamente 3 vezes? Isso é importante. A questão fala que a moeda tem que ser lançada 3 vezes. E aí eu preciso obter o quê? 2 resultados consecutivos iguais. Olha só, deixa eu organizar aqui. Se liga. Primeiro lançamento, segundo lançamento e terceiro lançamento. Sim ou não? Vê se você está de acordo. Se o primeiro lançamento lá da moeda der, por exemplo, cara, que eu vou representar pelo K, que é assim, o segundo pode dar cara? Não. Pô, Felipe, por que não? A questão é que é 2 resultados consecutivos iguais. Eu sei, filhão. Só que a questão pergunta, ó, qual a probabilidade de a moeda ser lançada exatamente 3 vezes. E se der cara no primeiro e cara no segundo, não vai precisar ter a terceira vez. Porque eu já vou ter 2 consecutivos iguais aqui, já no segundo. Então eu preciso ir até o terceiro. Então, se eu começar com cara aqui,
eu preciso pensar que aqui deu um valor diferente, ou seja, coroa, vou chamar de C. Falou? Agora sim, o terceiro precisa necessariamente ser igual ao segundo, para ter aí dois resultados consecutivos iguais, lançando a moeda exatamente 3 vezes. Deu para pegar isso aí? Então olha só, cara, o segundo tem que ser diferente necessariamente, então coroa. E aí o terceiro tem que ser igual ao segundo, e aí eu atinjo o objetivo lá da questão, que é dois resultados consecutivos iguais, lançando exatamente 3 vezes. Ah, Felipe, beleza, você pensou começando lá pela cara, né? E se começar com coroa? Não tem problema não, a gente pode fazer também. Não vai machucar nadinha. Olha só, começando com coroa, pelo mesmo raciocínio, analogamente eu não posso ter coroa, então eu preciso ter cara. Por quê? Se eu tiver coroa, coroa, não vai ter como ter 3 exatamente, né? Então, ó, coroa, cara, o próximo e o terceiro aqui, e o último tem que ser o quê? Necessariamente igual ao segundo, cara. Tem outra possibilidade? Não. Só tem essas duas possibilidades. Ou é cara, coroa, coroa, ou coroa, cara, cara. Vamos pensar agora na chance disso aí acontecer, na probabilidade desses eventos. Olha só, qual é a probabilidade da cara no primeiro lançamento? Uma moeda, ela tem uma cara e uma coroa. Então, a probabilidade da cara é uma de duas, certo? Se tem duas faces, uma delas é cara, uma de duas faces. De dar coroa, depois, adivinha, tem cara e tem coroa, uma chance também de duas. E de dar coroa aqui no terceiro, chuta, uma de duas também. Pô, Felipe, é sempre assim? Pois é, né? São duas faces, uma cara e uma coroa, não tem como ser outra coisa. Show? Agora pensa comigo, olha só, não vai ser isso aqui no primeiro lançamento, e isso aqui no segundo, e isso aqui no terceiro. Lembra do que eu falei anteriormente lá? Tem um e implícito aqui. Então, a gente multiplica esses valores. 1 vezes 1 vezes 1, uma conta difícil, dá 1. E 2 vezes 2 vezes 2, um pouquinho mais difícil, dá 8, né? E para coroa e depois cara e cara, coroa, mesmo raciocínio. Eu tenho uma possibilidade de duas. E cara, também uma possibilidade de duas. Cara de novo, aqui no terceiro, uma possibilidade de duas. Mesma coisa, ó. Primeiro e segundo e terceiro, então tem um e implícito, então a gente multiplica as possibilidades. Ó. 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, e 2 elevado ao cubo, que dá 8, certo? Agora, ó, se liga só. Pode acontecer isso aqui, ó, da cara, coroa, coroa? Pode, vai atender tudo que a questão está pedindo. Mas poderia acontecer de calhar de dar lá, ó, coroa, depois cara e cara? Também, atende tudo. Então pode isso aqui ou isso aqui. Lembra do que eu falei? No ou, a gente soma as possibilidades. No e multiplica, no ou soma. Então, ó, eu vou somar essas possibilidades. 1/8 mais 1/8, que é a mesma coisa que o quê? 2/8. E se você simplificar por 2, ó, em cima e por 2 embaixo, terminamos aí com quem? 1/4. Então, a probabilidade de a moeda ser lançada exatamente 3 vezes é de 1/4, atendendo a essas exigências aí lá na letra B. Falou? Qualquer dúvida ou se você pensou diferente em alguma questão, fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.